E aí, pessoal? Nesse vídeo a gente vai ver um modelo de fluxo de corrente elétrica e vai resolver usando a transformada de Laplace. Então vamos começar com a modelagem, vamos começar aqui com o modelo. Suponha que a gente tem um circuito em série simples, composto por uma fonte, um resistor, um capacitor e um indutor. Então aqui a gente vai chamar de E de t, a tensão é a diferença de potencial aplicada a esse circuito. Aqui na direita, então, a gente tem um resistor de resistência constante R. Aqui embaixo, o capacitor, que tem capacitância constante C. Aqui na esquerda, um indutor, que tem indutância também constante, mais igual a L. E o que a gente quer fazer é determinar a função I de t, a função corrente no circuito, ou a função Q de t, que é a função carga total no capacitor. Para modelar esse problema, a gente vai comparar as diferenças de potencial no circuito. E para isso, então, vamos chamar de VR, VC e VL as quedas de tensão no resistor, no capacitor e no indutor. E para comparar tudo isso, a gente vai usar a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a tensão aplicada no circuito é igual à soma das quedas de tensão. Ou seja, aqui no nosso caso, a gente tem que a soma de VR, VC e VL precisa ser igual à função E de t. Agora, para determinar VR, VC e VL, basta lembrar que a queda de tensão na resistência é dada por a resistência vezes a corrente, a queda de tensão no capacitor é dada pela carga dividido pela capacitância e a queda de tensão no indutor é dada pela indutância vezes a derivada da corrente. Então, vamos limpar um pouco a tela? Dessa identidade aqui, da segunda lei de Kirchhoff, a gente obtém essa expressão aqui. Então, a função corrente no circuito e a função carga no capacitor, elas precisam satisfazer essa equação diferencial aqui. Então, essa é a equação diferencial para o circuito RLC em série simples. Lembrando aqui também que a função carga e a função corrente elas estão relacionadas dessa maneira aqui. A corrente nada mais é do que a variação instantânea da carga, ou que a carga é igual à integral da corrente. Portanto, a partir dessa equação para o circuito RLC, a gente pode agora deduzir equações somente envolvendo a função incógnita corrente ou a função incógnita carga. Para escrever uma equação para carga, é muito simples. A gente usa então que a corrente é a derivada da carga. Então aqui eu vou botar Q', e a derivada da corrente, por causa disso aqui, tem que ser a derivada segunda da carga. Então a equação diferencial para carga no capacitor é essa equação linear, ordem 2, não homogênea, para Q de t. Lembrando que a gente está supondo que a indutância, a resistência e a capacitância são constantes. Então isso aqui é uma EDO com coeficientes constantes. Da mesma maneira, a gente pode, a partir dessa equação aqui para o circuito RLC, deduzir uma equação para corrente. Para isso, basta a gente substituir Q de t por essa expressão aqui embaixo envolvendo a corrente. Então, a gente fica com essa equação aqui para a corrente. Essa é uma equação íntegro diferencial, porque ela não só envolve as derivadas da função incógnita i, como também uma integral aqui. Nesse caso, a gente pode transformar essa equação para corrente em uma equação diferencial, basta a gente derivar toda essa identidade. Então, derivando esse primeiro termo, a gente vai ficar com L segunda derivada de i, aqui R primeira derivada de i, e pelo teorema fundamental do cálculo, aqui fica só 1 sobre c i. E do lado direito, E'. Então, a equação diferencial para a corrente fica assim. E acabou. Então tá aí. Essas são as equações diferenciais para a corrente nesse tipo de circuito ou para carga no capacitor. Agora, para os problemas de valor inicial envolvidos em cada uma dessas equações, vamos só fazer uma observação aqui que é a seguinte. Primeiro, dados que a gente pode ter ali para aquele circuito são a carga inicial e a corrente inicial. E, a partir desses dois valores, deveria ser possível identificar tanto a carga quanto a corrente naquele circuito RLC. Para a equação da carga no capacitor, a gente tem que as condições iniciais então vão ser a carga inicial, e para a derivada da carga inicial, isso tem que ser igual à corrente inicial, e, portanto, está aqui. Então, as condições iniciais para o problema da carga são a carga inicial no capacitor e a corrente inicial no circuito. Para aquela equação íntegro diferencial da corrente, como a derivada mais alta aqui é a derivada de ordem 1, então a gente só precisa de uma condição inicial. Então, nesse caso, a corrente inicial é suficiente. E acabou. Agora, para a equação diferencial envolvendo a corrente,
Essa equação diferencial é uma equação diferencial de ordem 2, portanto, a gente precisa aqui de duas condições iniciais. A primeira é a corrente inicial, porém, a princípio, a gente não tem nenhuma informação sobre a derivada inicial da corrente. Mas, lembrem o seguinte, daquela primeira equação para o circuito RLC que a gente encontrou, aquela equação envolvendo a corrente e a carga, a gente vê que essa identidade envolve a derivada da carga. E, como isso aqui tem que ser verdade para todo instante t, então se a gente fizer t igual a zero, a gente obtém essa relação aqui. Ou seja, a partir dessa equação a gente consegue tirar a outra condição inicial para a nossa equação diferencial da corrente. Basta a gente isolar aqui o I'0. Então, a partir da corrente inicial, carga inicial e a tensão inicial, a tensão aplicada inicial, a gente consegue encontrar a segunda condição inicial do problema da corrente, que é esse valor aqui. Então tá aí. Essas são as equações para carga e para corrente num circuito RLC. Uma observação aqui que é a seguinte: como a gente acabou de ver, a função carga e a função corrente elas são soluções dessas equações diferenciais aqui de ordem 2. Essas duas equações diferenciais elas são lineares, coeficientes constantes não homogêneos. Lembrando, lá quando a gente estudou equações lineares ordem 2, a gente viu o caso do sistema massa-mola com amortecimento, que tinha essa equação aqui. No caso que a gente viu, essa equação também é uma equação linear ordem 2 coeficientes constantes. Então aqui notem o seguinte, todas essas três equações elas são idênticas do ponto de vista de equações diferenciais. Todas são equações ordem 2, lineares, coeficientes constantes não homogêneas. Então todos esses fenômenos, a posição da massa no sistema massa-mola, a corrente no circuito RLC ou a carga no capacitor do circuito RLC, todos esses fenômenos são indistinguíveis do ponto de vista matemático. A modelagem aqui é a mesma, essa mesma equação aqui modela todos esses três objetos. Então, em particular, todos aqueles fenômenos que a gente viu para o sistema massa-mola, caso amortecido, não amortecido, ressonância, criticamente amortecido, todos aqueles fenômenos também acontecem aqui para carga e para corrente, porque carga e corrente são soluções do mesmo tipo de equação que a posição do bloco no sistema massa-mola. Então aqui a gente poderia fazer toda aquela mesma análise que a gente fez lá no caso do sistema massa-mola. Ou mais, lá quando a gente viu equações de ordem 2, a gente poderia ter visto as equações para carga e para corrente no lugar de ter visto o sistema massa-mola. Então, apesar da gente não ter visto nenhuma dessas duas primeiras equações aqui anteriormente, a gente já sabe resolver aqui e vocês já conhecem todos os fenômenos que podem acontecer nessas equações ou para soluções dessas equações desde lá a segunda área da disciplina. A única diferença do que a gente viu lá para os exemplos que a gente vai ver agora é que a gente vai resolver essas equações usando a transformada de Laplace e por causa disso a gente vai poder tratar esses termos fontes aqui, esses termos força, no caso em que eles são descontínuos, de uma maneira muito mais simples. Então tá, vamos lá, primeiro exemplo. Então nesse primeiro exemplo a gente está com um circuito como aquele que a gente acabou de ver, no caso em que a gente tem um indutor de indutância 1, um resistor de resistência 4 e um capacitor de capacitância 0,25. Outra coisa é que a corrente inicial é nula e a tensão aplicada no circuito é dada por essa função aqui. Ou seja, a tensão aplicada ela é uma diferença de funções de grau com altura 5. Então a gente pode escrever essa função E de t dessa maneira aqui. Portanto, substituindo esses valores de indutância, resistência, capacitância na equação que a gente viu para a corrente, a gente vai obter isso aqui. Por que eu estou usando a equação íntegro diferencial para a corrente e não estou usando a equação diferencial? Como a única condição inicial que eu estou recebendo aqui do problema é a corrente inicial, e a condição inicial para essa equação aqui é justamente isso, só a corrente inicial, então fica mais simples, é só substituir ali e acabou. Então tá, vamos lá. Vamos apagar todo esse enunciado, deixar só a equação e a condição inicial. Então vamos começar aqui, vou chamar de I maiúscula transformada de Laplace da função corrente. Outra coisa, notem que isso que aparece aqui, essa integral, isso aqui é a mesma coisa que a função corrente convolução com a função constante igual a 1. Então eu posso reescrever aquela equação dessa maneira aqui. E agora vou aplicar a transformada de Laplace. E pela propriedade da derivada, propriedade da convolução e a transformada da função de grau, a gente obtém essa relação aqui. Vou simplificar, vou colocar esse i em evidência. Isso aqui desapareceu porque a condição inicial é nula.
E agora, se eu multiplicar os dois lados por S, eu vou obter essa equação aqui. E, portanto, a transformada da função incógnita corrente é essa função de S. Vamos inverter agora. Para inverter, eu vou reescrever aquele denominador. Para isso, eu vou usar completamente quadrados. Essa expressão é a mesma coisa que S mais 2 ao quadrado, então vou substituir tudo ali por S mais 2 ao quadrado. Então, a função corrente vai ser a transformada inversa dessas funções envolvendo S, dessas expressões de S. Aqui eu já usei a linearidade da transformada. Para eliminar aquelas exponenciais, eu vou usar a translação em t. E agora, para eliminar aquele S mais 2 dos denominadores, eu vou usar a translação em S. Aí vai aparecer essas exponenciais. E agora acabou. A transformada inversa de 1 sobre S quadrado é t. Portanto, a gente fica com isso daqui. A única coisa que eu tenho que fazer agora no final é corrigir esses instantes aqui e acabou. Essa é a solução do nosso problema de valor inicial. Vamos limpar a tela, deixar só essa expressão. Então essa é a corrente no circuito RLC, nesse caso dado no exemplo. Vamos ver o gráfico dessa função corrente. Então vamos colocar aqui os eixos coordenados. Aqui eu marquei o ponto 1 e o ponto 4 no eixo t, porque o ponto t igual a 1 é o instante em que aquela tensão de 5 volts é aplicada no circuito, e o instante 4 é quando a tensão é desligada. Então o gráfico dessa função I de t fica assim. Então notem que até o instante 1 a corrente permanece nula, porque a gente está inicialmente com o circuito, com zero corrente, nenhuma tensão sendo aplicada, então não vai ter corrente até que alguma coisa aconteça. No instante 1, quando aquela tensão de 5 volts é aplicada, a corrente sofre esse salto aqui e começa a decair, até chegar no instante 4, em que a tensão é desligada e a corrente inverte e passa por esse perfil aqui. Então tá. Próximo exemplo. Nesse caso a gente está com um circuito do mesmo tipo que o anterior, com a mesma corrente inicial e a mesma tensão aplicada. A única diferença aqui é o resistor e o capacitor. Então eu vou usar aqui a mesma equação, só vou mudar aqueles coeficientes que vêm do resistor e do capacitor. Então vamos apagar aqui o enunciado e deixar só o problema de valor inicial. Aqui do mesmo jeito vou chamar de I maiúscula transformada da função corrente, notando que aquela integral ainda é a convolução da função corrente com a função constante 1. Eu vou reescrever a equação dessa maneira aqui e vou aplicar a transformada. Então, pelas propriedades da transformada, da condição inicial e isolando a transformada da função corrente, a gente vai obter isso daqui. A única diferença dessa expressão para a expressão que a gente viu no exemplo 1 é esse polinômio que aparece no denominador. Então, como a gente tem que simplificar esse denominador de qualquer maneira, eu vou completar os quadrados aqui. Notem que esses dois primeiros termos são os dois primeiros termos da expansão de S mais 1 ao quadrado. Então, separando um daquele 10, eu vou ficar com essa expressão aí. Agora eu vou substituir então ali naquela expressão para I de S. E agora está tudo pronto para a gente começar a inverter. Então, eu vou aplicar aqui a transformada inversa. Já vou eliminar aquelas exponenciais, aplicando a translação em t. Agora, essa função de S que aparece, 1 sobre S mais 1 quadrado mais 9. Isso aí é uma função de S aplicada em S mais 1, ou seja, eu posso usar aqui a translação em S. Então, eu vou tirar aquele S mais 1, colocando aquela exponencial na frente. E agora, a gente já sabe, né? Isso daqui é quase a transformada de seno, isso aqui também. Falta só um 3 no numerador, que eu vou colocar dividindo tudo por 1/3. Então, invertendo isso aí, escrevendo seno de 3t, agora eu só tenho que trocar t por t menos 1 aqui nesse primeiro termo e t menos 4 aqui nesse segundo. Então, está aqui. Portanto, essa daqui é a função corrente nesse exemplo 2. Então, vamos apagar toda essa resolução, deixar só a expressão para a função corrente. E agora vamos olhar para o gráfico dessa função I de t. Vou colocar aqui os eixos coordenados, o instante 1 e o instante 4, porque o intervalo 1/4 é onde a gente tem força externa, ou seja, onde a gente tem tensão aplicada. E esse aqui fica o gráfico da função corrente. Então aqui é a mesma coisa, notem que até o instante t igual a 1, o circuito continua sem corrente, e a partir daqui, por causa da tensão aplicada, a gente começa essa oscilação aqui na corrente. Essa oscilação se dá pela relação entre a indutância, a capacitância e a resistência. Esse fenômeno ondulatório
é o caso subamortecido, é o equivalente ao caso subamortecido que a gente viu lá no sistema massa-mola. E no instante 4, aquela tensão é desligada e a corrente passa a ter esse outro perfil então a partir dali. Aqui também um fenômeno ondulatório por causa dessa relação aqui dos coeficientes. Então tá, por hoje era isso. A principal diferença aqui mesmo era mostrar como lidar com aquele termo fonte, aquele termo força externa, no caso descontínuo, que aqui pra gente é muito mais fácil aplicar a transformada de Laplace do que resolver pelos métodos que a gente viu lá. Tem como resolver para aqueles métodos, só que daí você precisa quebrar a resolução em várias partes. E aqui a gente resolve tudo de uma vez só. Então tá, pessoal. Era isso. Abraço. Tchau.